Já vamos colocar no ar os detalhes desse circuito de segurança que mostra a morte do músico Guilherme. O músico Guilherme desceu ali o condomínio em Jardim Camburi, foi falar diretamente com o policial. O tempo inteiro ele está com a mão para trás. A gente já vê o policial tirando a arma, Isabela, encostando no músico. Olha novamente o detalhe, ele tira a arma da cintura e encosta no músico. A gente sabe que tem vários amigos ali. De novo essa imagem, e logo agora você vê que o tempo inteiro ele fica com a mão para trás. Ó, agora o policial joga a arma na cara dele, por isso que ele tentou segurar. Essa imagem é bem detalhista porque mostra o momento em que o policial, ele sim, acaba encostando a arma. Depois ele dá um tiro. Nossa, essa cena é fortíssima, gente. Fortíssima. O músico cai. E olha na mão dele, Isabela, ele tá com um copo de bebida, ele bebe vendo o músico agonizando. Dá mais um gole depois que mata. Depois que mata. Os amigos estão ali, ninguém faz nada, ele bebe de novo e coloca o copo ali e fica olhando essa cena. O cachorro da família. O cachorro da família, junto com a mãe e o filho, com a esposa e o filho, estavam lá perto e viram toda essa cena de terror. Gente, essas imagens são assustadoras mesmo. Quando a gente recebeu, a gente vê sem saber o que vai vir pela frente. E eu confesso que quando eu assisti, eu fiquei chocada, eu fiquei muito tempo ainda assustada e fica revolta, porque desde ontem, quando a gente mostrou esse caso aqui no TN, que a gente não tinha essas imagens, o condomínio cedeu à polícia e a polícia cedeu à imprensa, todo mundo se perguntou por que esse policial fez o que fez, bebendo, com um som alto, ele atirou, matou, foi à delegacia e foi liberado. Esse é o detalhe, a revolta de todo mundo, esse é o policial. Esse é um soldado da Polícia Militar, Lucas Torresani, de 28 anos. A gente tem que falar o nome dele porque neste momento ele está preso. A polícia, depois de um tempo, voltou atrás, colheu novos depoimentos, conseguiu essas imagens e viu que, na verdade, ele alegou para a polícia inicialmente, né, George, que ele estava agindo em legítima defesa. Por isso que essas imagens são importantíssimas neste momento. E não estava. A imagem mostra que não. Agora, ele estava ouvindo som alto, isso não era meio-dia, não. Isso era de madrugada, um som alto numa área comum do condomínio. A repórter Tainara Nascimento participou agora há pouco de uma coletiva da Polícia Civil, tem detalhes do caso. Tainara, representantes da PC e da PM falaram aí sobre esse caso, não é isso? Boa tarde. Ei, George, Bruna, boa tarde também para o pessoal de casa. Pois é, a polícia se manifestou e justificou porque que o militar foi solto logo após o crime, apesar das imagens, né, revoltantes. Mas essas imagens, a polícia não teve acesso logo após o crime, nem as imagens, nem os depoimentos. E por isso o homem alegou que agiu em legítima defesa e ficou válido esse depoimento até que a investigação continuasse. E aí a polícia foi atrás das imagens de novas pessoas, foi ao condomínio, entendeu a situação e pediu um mandado de prisão à justiça, que expediu na tarde de ontem mesmo. E aí, ao tomar conhecimento do mandado de prisão, aí sim ele se apresentou à delegacia com um advogado e ficou preso, se encontra neste momento preso no quartel de Maruípe. Mas essa prisão não é fixa, né? A prisão é uma prisão temporária, tem validade de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. A Polícia Civil já adiantou que vai sim fazer isso, porque ela ainda precisa ouvir muita gente, é um caso complexo, e procurar outras imagens. Já adiantou que tem outras imagens que mostram até momentos antes do crime, o policial descendo com a bebida. E a Corregedoria também se manifestou. Mas nós vamos conferir mais detalhes agora na reportagem que a gente fez na coletiva. Está preso no quartel de Maruípe o soldado Lucas Torresani, acusado de ter matado o próprio vizinho, o músico Guilherme Rocha, de 37 anos. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, mas antes de ter acesso às imagens e a testemunhas, o delegado de plantão decidiu liberar o acusado. Essas ocorrências são submetidas a um delegado, a uma autoridade policial, os quais só tem como norte, só tem como fator de análise o que é apresentado ali. Naquele caso específico, foi apresentado apenas o autor, o qual apresentou uma versão de legítima defesa. O delegado, não satisfeito, ele, apesar de ter ouvido e ter liberado, ele determinou que fosse feito algumas diligências que fossem feitas, as quais foram efetivadas pela Divisão de Homicídios para a Pessoa de Vitória. Prontamente nós nos dirigimos ao local, passamos a realizar atos investigativos, entrevistas, a conseguir testemunhas, e as imagens do crime foram determinantes para a gente observar que
não houve legítima defesa, que na verdade a vítima foi brutalmente executada. O policial se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado assim que tomou conhecimento do mandado de prisão. Após permanecer em silêncio, ele foi autuado por homicídio qualificado. O soldado foi autuado por homicídio duplamente qualificado, mas a prisão tem o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por outros 30. Neste período, a Polícia Civil vai tentar unir provas e depoimentos até encerrar o inquérito. Além disso, os amigos de Lucas, as pessoas que aparecem nas imagens, também podem ser presas caso a polícia identifique algum crime. A Polícia Civil também afirma que teve acesso a outras queixas registradas contra o militar pelo próprio condomínio, mas a Polícia Militar alega que nenhuma delas foram oficializadas na delegacia ou na própria corregedoria. Poderia ter ido à corregedoria, ter feito uma reclamação diante dos fatos, que a gente certamente teria instaurado um procedimento interno para apurar o que estaria acontecendo ali no condomínio. Lucas está ativo como policial desde 2020 e nunca foi investigado como militar. Agora, a conduta ética do militar será avaliada tanto para o crime de homicídio quanto para analisar o uso de bebida alcoólica enquanto estava armado. Não há restrição para o porte de arma ao militar que faz uso de bebida alcoólica. Obviamente que o militar ele tem que ter a sua consciência que o uso de bebida alcoólica pode alterar o seu comportamento. Então, se ele faz uso de bebida alcoólica de forma coerente, de forma prudente, a princípio não há nenhuma restrição nisso. Ontem só foi o estopim, que isso já era comum, esse tipo de comportamento por parte do autor, o qual queria, a princípio, a gente pode até pensar nisso, porém isso vai ser investigado, se valer de um cargo, se valer de uma arma que pertencia a ele, mas que perdeu agora, né? Isso é importante frisar que já era. Pois é, a própria Polícia Civil ressaltou que não foi a primeira vez que o Lucas teve uma confusão lá no condomínio, porque as pessoas já ficavam reclamando da questão do som alto. Ressaltou também que o local onde o crime aconteceu não é o lado em onde o Lucas mora, porque ele justamente não ouvia o som de uma altura extrema para não incomodar a família dele, que mora do outro lado, porém no mesmo condomínio. Ressaltando também a qualificação do Lucas, que está sendo autuado por homicídio qualificado. E também um detalhe que a própria polícia ressaltou, essas pessoas que aparecem aí no vídeo, uma delas chega a empurrar a vítima, podem sim responder criminalmente, principalmente porque elas tiram o direito da vítima de se defender. É claro que a família está muito abalada com tudo isso. Nós ouvimos parte da família, amigos ontem, também revoltados porque Lucas saiu logo em seguida da delegacia, sem nenhuma punição. Agora que eles foram presos, que ele está preso temporariamente, que seja, já fica um alívio para a família. Mas a Glaciele Carrareto esteve ontem no enterro, ouviu familiares e amigos. Nós vamos conferir agora na reportagem que ela registrou. A canção foi em despedida ao músico Guilherme Rocha, de 37 anos. O corpo do rapaz assassinado por um policial militar em Jardim Camburi foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Sempre foi a expressão verdadeira da alegria e do músico por excelência, acima de tudo. Um grande músico, companheiro de diversos músicos aqui de Vitória, do Espírito Santo, um amigo. Ele deixa realmente um legado de alegria e de competência. O Guilherme é um cara espetacular, maravilhoso, extrovertido, menino brincalhão, um irmão pra gente. O disparo que tirou a vida de Guilherme foi feito pelo soldado da Polícia Militar Lucas Torresani, de 28 anos. Segundo o boletim de ocorrência dos policiais que fizeram o atendimento, no copo de Lucas havia bebida alcoólica e ele cheirava a álcool. O PM estava na área comum do condomínio conversando com amigos e ouvindo o som alto. Já era madrugada quando Guilherme desceu para reclamar. Nas imagens do condomínio, o músico tenta conversar.
Logo, o PM saca a arma. Guilherme coloca as mãos para trás, mas o soldado continua intimidando o músico. Até que o disparo acontece. Guilherme dá alguns passos e cai ferido. Repare que o militar ainda vira mais um gole do copo que tinha nas mãos. A vítima que faleceu sempre tratou ele com muito respeito, mas chegava e pedia, né? Para parar, só pedir para parar, porque 2, 3 horas da manhã eles bebendo, conversando, isso atrapalha, né? E o condomínio já tinha conversado, já tinha notificado, tudo que dentro do condomínio que a gente poderia fazer, a gente fez, né? Não foi a primeira vez que Guilherme reclamou do comportamento do soldado. Outras 5 queixas foram feitas ao condomínio. Guilherme morava no local havia 6 meses, junto com a esposa e a enteada de 12 anos. Foi o soldado quem ligou para o 190 e avisou o que havia feito. Ele foi levado para a delegacia e liberado, o que causou revolta. Queria entender o que acontece com a justiça do nosso país, que o camarada matou um rapaz jovem, com todo o futuro pela frente, acabou com o sonho da família dele, que tinha acabado de casar, e o rapaz está lá no condomínio. Ele está lá. O delegado falou que não tinha elementos suficientes. Matador, né? Para a família do músico, é impossível entender o porquê de tanta violência. Policial militar, isso que eu falei, aqueles que têm da segurança estão nos matando. Não são todos, logicamente que tem as exceções, e muitas exceções, essa é uma realidade, mas acontece. Nós estamos aí tristes. Guilherme era formado em Direito e também era capoeirista, mas a música sempre foi a grande paixão. Como percussionista, atuou em diversas bandas e quase sempre os colegas de trabalho viravam amigos. No adeus doloroso ao músico, não faltaram aplausos. Pois é, né, Isabela e George, como disse a Glá, impossível entender o porquê de tanta violência e independente de qualquer punição, nada vai trazer o Guilherme de volta e o alívio para essa família, né? Vamos continuar acompanhando casos como esse. Isabela, George. Com certeza, Tainara, a gente tem que continuar acompanhando, tem que cobrar a punição, porque é inadmissível, né? Ainda bem que a polícia continuou na investigação e ele foi preso. É um caso de enorme repercussão, são imagens fortíssimas desse momento da morte dele, inclusive está repercutindo muito nas redes sociais, né? A gente tem alguns comentários do que as pessoas estão falando, porque essa revolta que a gente está sentindo, que a família está sentindo, os amigos, isso comove a todos, né? Coloca aqui, Leandro, por favor. Olha só, Isabela. Um dos comentários que está no @TV Tribuna Jornalismo. A vida sendo banalizada por um sujeito que deveria protegê-la. Qual? Com certeza. Covardia a gente vê por aqui. A vida sendo banalizada com pessoas cada vez mais despreparadas para estar com um distintivo na mão. Monstro, infeliz, que apodreça na cadeia. Essa prisão não pode ser temporária, tem que pagar por tamanha maldade. Pois é, 30 dias inicialmente. O próximo, covarde, finalmente foi preso. Deveria ter sido preso em flagrante. Revoltante um cara que foi treinado para defender e proteger o cidadão de bem, estando completamente errado, tira a vida a troco de nada? Acredito que a corporação deveria investir mais em tratamento psicológico de todos os militares, porque os casos de policiais que abusam e perdem o controle em abordagem só aumentam. Com certeza, super pertinente esse comentário. Tem mais um? Tem. Olha, o que entrando de bandido na PM tem que melhorar a seleção e demitir rápido quem faz. Esse pegou mais pesado, né? E onde fica a atenção psicológica para esses servidores? Faz tempo que há falhas nesse requisito e ninguém faz nada, cheio de gente doida usando farda e com arma. Um perigo constantemente para a sociedade. Aqui a gente tem que ponderar. A gente sabe que a grande maioria dos militares estão a serviço da lei, do cidadão, da pessoa de bem. Aqui é um caso isolado, a gente não pode manchar a corporação, até porque a própria corregedoria está agindo, a polícia civil, o governo do estado pedindo para que haja punição. Então tudo está sendo feito dentro dos trâmites da lei. Mas a gente não consegue ficar
sem ter uma reação de revolta quando a gente vê uma situação como essa. A gente não pode, como você disse, generalizar para todos os policiais, todos os soldados, toda a corporação. Mas são casos isolados, mas que vêm sendo pontuais. Sim. Eles vêm acontecendo. E a gente vem mostrando porque são graves, porque um policial que tem treinamento, que sabe atirar, que usa uma arma, que tem a farda, o poder, né, na mão dele, e aí ele age dessa maneira errada, embriagado, numa discussão boba por causa de som alto, ele vai tirar a vida de uma pessoa. Não se pode tirar a vida de ninguém. Então, ele está errado. Está completamente errado, inclusive.